Então, bom dia a todos os irmãos. Vamos dar início então a esse painel do período da manhã, onde nós vamos tratar sobre os mistérios cristãos, e após a irmã Érica vai tratar sobre os mistérios femininos no cristianismo primitivo. Bom, como já bem aventou o colega Salvador na primeira conferência, a importância do cristianismo, da figura do Mestre Jesus aqui no Ocidente. Realmente a cultura judaico-cristã ela é fundamental em todo o escopo da nossa cultura, principalmente no Ocidente. Quer dizer, é uma religião que se espalhou pelo mundo todo, né? E é uma religião que tem nos seus fundamentos realmente uma sabedoria muito profunda, né? E esse próprio termo Cristo, né, ou cristianismo, ele é muito interessante nós estudarmos a própria gênese dessa religião, porque nós podemos ver uma primeira constatação é que nós não temos um jesuísmo, por assim dizer. A religião é cristianismo. Ou seja, nesse painel nós pretendemos verificar que... Aconteceu alguma coisa aqui. Nesse painel nós pretendemos constatar a existência justamente desses mistérios cristãos, né? Então, partindo justamente desse raciocínio de que nós não temos um jesuísmo, mas sim um cristianismo. Quer dizer, e o que significa essa palavra Cristo, né? Como bem colocou o Salvador, que tem várias acepções. Essa palavra ela não se refere apenas a um personagem histórico que viveu há 2000 anos atrás. Como o Salvador mostrou, Cristo, né, ou o instrutor do mundo, é um cargo dentro da hierarquia oculta, que já foi ocupado por outros seres, né? E nós vamos ver algumas outras acepções dessa palavra Cristo, até chegarmos, obviamente, na questão dos mistérios, que é a nossa experiência própria. Então, se nós formos estudar esse termo, nós vamos verificar, por exemplo, que na Bíblia, né, a palavra cristão, ela só ocorre 3 vezes em todo o Novo Testamento. E por que essa escassez de citações, né, sobre o termo cristão? Hoje é comum, né, qualquer pessoa se autodenominar cristão, né? Falar, qual é a sua religião? Fala, eu sou católico, eu sou cristão, né? Porque naquela época, né, naquele período histórico, se autodenominar cristão era uma coisa muito especial. Se nós estudarmos a própria gênese dessa palavra, Cristo, né, e cristão, aquele que tem a natureza de Cristo, né, quer dizer aquele que foi ungido. A tradução verbatim de Cristo quer dizer ungido, né? E na época também se usava um outro termo conhecido como Crestos, em contrapartida ao termo Christos, né? Então se encontra nas lápides daquele período, né, assim, o nome do indivíduo e acrescentando-se a palavra Crestos. E essa palavra Crestos queria dizer que o indivíduo era uma boa pessoa, era um indivíduo virtuoso. O termo Christos, ele só era acrescentado ao nome da pessoa se ele tivesse atingido um nível de evolução espiritual muito alto. Então, daí que vem a terminologia Jesus Cristo, que o Salvador também mencionou. Quer dizer, Jesus
aquele que atingiu o estado de consciência crística, quer dizer, da unção. E a unção sendo a descida da graça divina no corpo daquele indivíduo. Então, o princípio crístico, né, ele está dentro de nós. Como muito bem mencionou o apóstolo Paulo, né, que o Cristo em nós é a esperança de glória. Então, como menciona, por exemplo, a senhora Blavatsky nos seus escritos, Cristo é a nossa possibilidade interna de evolução espiritual e desenvolvimento espiritual. Agora, como atualizar, como efetivar na nossa vida esse poder crístico? Aí justamente é que entra toda a tradição de mistérios, porque não é simplesmente pela aderência a um conjunto de ideias, a um conjunto de crenças, que o indivíduo atualiza esse Cristo interno, mas sim por uma experiência, por uma vivência daquilo que mitologicamente é colocado nos evangelhos, aquilo que é experimentado nos rituais, né, de uma forma externa, ele pode ser experimentado dentro da nossa consciência. Mas uma primeira constatação histórica que nós temos que fazer para chegarmos nessa compreensão dos mistérios cristãos é o próprio desenvolvimento histórico dessa religião. Quer dizer, o Avatar, né, o grande instrutor do mundo que esteve presente na Terra há cerca de 2000 anos passados, foi um personagem histórico. Ele esteve realmente presente na humanidade, valendo-se da pessoa do Mestre Jesus como um canal de transmissão da sua mensagem. Então, nos 3 anos do ministério de Jesus, no ministério público, o grande instrutor do mundo esteve presente, ungindo ao Mestre Jesus para que ele pudesse transmitir aos povos, né, a seu público imediato e que depois se tornaria planetário, né, a sua mensagem. Então, esse avatar, que é um termo hindu que quer dizer instrutor, né, que é uma manifestação cíclica da sabedoria divina, né, ele surgiu dentro da tradição judaica. Então nós vemos que os apóstolos, né, obedeciam toda a lei mosaica, né, que são cerca de 600 preceitos que devem ser observados, né? Então a perspectiva comum que se tem é que o cristianismo se desenvolveu dentro do judaísmo, como um desdobramento do judaísmo. Mas se nós estudamos a história da religião cristã, nós vemos que a nação judaica, o povo de Israel, ele praticamente se esfacelou no ano 70 após o advento de Cristo, com a chamada diáspora, onde os romanos fizeram uma guerra extremamente sangrenta, né, contra Israel, inclusive com a destruição de Jerusalém. Se conta inclusive que cerca de 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra que os romanos fizeram contra os judeus, e ocorreu a diáspora. Então o cristianismo seguiu com as pequenas comunidades, chamadas comunidades gnósticas, que receberam a instrução dos apóstolos. Então, a partir desse instante, o cristianismo já deixa de ser um apêndice, digamos assim, do judaísmo. Porque o judaísmo esperava o advento do Messias, né, de um grande legislador que reinstalaria a glória, né, daquele povo. E com a diáspora, o cristianismo
que era apenas uma subseita do judaísmo, digamos assim, uma coisa minúscula, né? Ele passa a existir com uma série de agrupamentos que tinham instruções diretas do mestre. Então ali se trata de um processo que nós já discutimos aqui ontem, de uma transmissão de uma tradição. Então o mestre Jesus, até nos evangelhos nós temos isso, ele instruía os seus discípulos de maneira direta. Na Bíblia nós encontramos que aos povos era falado em parábolas, mas aos apóstolos era dito sem o véu. Então esses apóstolos receberam a instrução esotérica, a instrução hermética do mestre. Então o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos se deslocaram para as proximidades ali da Terra Santa, e aí o cristianismo começa a se desenvolver dentro da perspectiva da cultura helênica, né? Principalmente na perspectiva ali de Alexandria. Todos os ensinamentos foram vertidos para o grego, que era a cultura, né, vigente naquela época. Então aí começa uma simbiose entre aquelas instruções do Mestre Jesus com a cultura que o precedeu. E a cultura imediatamente anterior ao advento do Avatar, o Cristo, na Terra Santa, era exatamente a cultura dos mistérios. Era a cultura dos mistérios gregos, dos mistérios de Eleusis, né? Era a cultura dos mistérios de Mitra, e voltando mais atrás era a cultura dos mistérios órficos, e principalmente a cultura dos mistérios egípcios, a quem todos os grandes filósofos da Grécia acorreram para receberem instruções diretas dos hierofantes, né? E é bom até nós esclarecermos o que é essa palavra hierofante também, porque provavelmente ela vai ser muito usada. Hierofante quer dizer aquele que mostra a sabedoria. Então, os hierofantes egípcios instruíram durante milhares de anos os grandes seres que procuraram essa sabedoria esotérica. Então se formou, essas comunidades cristãs formaram aquilo que é conhecido como os movimentos gnósticos, né? Porque eles tinham uma gnose, tinham um conhecimento interno. Só que eles eram completamente desconectados uns dos outros. Tanto é que havia, por exemplo, o absurdo, como muito bem nos relata a senhora Annie Besant, no seu livro Cristianismo Esotérico, de que havia a comemoração do nascimento de Jesus em 130 e tantas datas diferentes. Ou seja, quer dizer, cada uma daquelas seitas tinha um conceito diferente, tinha instruções e conceitos diferentes. Então, o que vai acontecer é que há uma mistura entre a tradição anterior dos mistérios e o cristianismo. E os eruditos percebem o cristianismo como o ápice de um processo cultural que teve uma escalada até o advento do cristianismo. Então nós vamos ver exatamente que os mistérios cristãos são um processo de continuação da mesma tradição de mistérios que nós mencionamos aqui e que o Salvador, já na sua palestra sobre a grande fraternidade branca, nos colocou que tem a sua origem há cerca de 6 milhões de anos atrás, com o advento dos senhores da chama nesse planeta. E à tarde nós vamos entrar mais especificamente nesse ponto, como nós tratarmos dos sacramentos, né? Então, qual era a característica dessas tradições de mistérios que precederam o cristianismo? Se nós formos analisarmos, por exemplo, o orfismo, né, praticamente o conceito de pecado, né, que hoje é tão comum no cristianismo, ele surge séculos antes
com a religião, com a perspectiva órfica. Orfeu, que foi também um grande instrutor na Grécia, né, instituiu os mistérios órficos, né, que visavam o indivíduo sair desse estágio de pecado, que no final das contas quer dizer um estágio de desarmonia. O pecado, ele é nós estarmos desarmonizados com o cosmos, né? Outras características das tradições de mistérios, né? Desde o Egito, passando pelo orfismo, os mistérios de Eleusis, o mitraísmo e outros. Principalmente o conhecimento e a transmissão de conhecimento sobre a vida post-mortem. Esse é praticamente o fulcro principal pelo qual passa a tradição de mistérios, e nós vamos verificar que essas tradições vêm até os dias atuais com diversas tradições secretas ou iniciáticas, né, que visam instruir os indivíduos no que ocorre na vida após a morte. Então a morte não era tida como o final da vida, mas sim uma possibilidade do indivíduo atingir uma realização espiritual após a morte física. Então nós vemos que no próprio texto bíblico há uma certa preocupação com a imortalidade, né? Nós vemos que há uma série de textos que falam sobre o que acontece com o indivíduo após a morte, dependendo do comportamento dele aqui na Terra, né? Então a felicidade após a morte era a preocupação básica, por exemplo, da religião egípcia, que tinha toda uma série de rituais funerários, né, que visavam integrar o indivíduo com o seu ser espiritual. Porque a perspectiva que se tem é que nós somos seres espirituais que viemos a ter um corpo físico. E quando nós morremos, nós voltamos à nossa natureza espiritual. Quer dizer, nós não somos um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que eventualmente tem um corpo. Então, o estado post-mortem é o nosso estágio original. Daí toda essa preocupação. Se nós vamos analisar, por exemplo, as tradições ritualísticas cristãs, principalmente a tradição católica, nós vemos que todos os sacramentos, todos os rituais católicos, né? Podemos analisar, por exemplo, também todos os rituais maçônicos, eles têm uma origem comum na tradição de mistério, que é exatamente colocar o indivíduo em contato com a sua natureza espiritual e instruí-lo sobre o que acontece na vida pós-mortem, sobre o que acontece na vida espiritual do ser. Então nós vamos verificar o seguinte, por exemplo, rituais como o batismo, como rituais como a Santa Eucaristia, mais conhecido hoje em dia como a missa, né? São rituais que já existiam antes do cristianismo. O batismo não é uma instituição que nasce no cristianismo. Nós vemos que o próprio Jesus foi batizado, quer dizer, o batismo já existia antes, né? E que são rituais de mistério. Por que eles são rituais de mistério? Porque eles visam o indivíduo passar uma experiência. O indivíduo que passa o batismo conscientemente, ele tem uma expansão de consciência, mesmo que a nível inconsciente. E os mistérios, eles são muito competentes nesse sentido, porque é um conhecimento hoje até científico, inclusive da psicologia, que a nossa mente racional é apenas 10% do processo consciente. A nossa mente vigílica, essa mente que nós estamos usando aqui agora, é apenas 10% do que está ocorrendo dentro da nossa consciência. Então, quando o indivíduo passa uma iniciação,
há a possibilidade de se comunicar com o eu interno, com esses 90% que estão lá dentro do nosso ser. Assim, por exemplo, nesse cristianismo primitivo, que a Érica vai dar a visão como é que era o papel da mulher nesses mistérios, né? No cristianismo primitivo, por exemplo, para se tornar um cristão, quer dizer, um indivíduo munido da graça espiritual, não era simplesmente um processo de chegar numa igreja, né, como é hoje, que basta você entrar e bater um papo e já está filiado, já pega a papelada e já é membro, já começa a contribuir, inclusive, né, que hoje em dia a preocupação mais imediata é se o indivíduo vai pagar o dízimo ou não. Para se tornar um cristão nessa perspectiva esotérica, há estágios que eram passados. E sempre é uma visão tradicional que antes dos mistérios é preciso um período de purificação. O indivíduo não pode entrar nos mistérios sem passar por uma purificação. E nessas instituições gnósticas, que eram inúmeras do cristianismo primitivo, que vai até a questão do 2º, 3º século no máximo, o indivíduo passava cerca de 3 anos por um processo de purificação, onde, por exemplo, ele não poderia participar dos rituais. Ele comparecia aos locais apenas para receber instruções, né? Não poderia se manifestar, né? Ele não participava dos rituais principais e nesse meio tempo ele era denominado catecúmeno. Catecúmeno, que é aquele que está à porta do templo, mas que não adentrou ainda o templo. E ele passava a fazer parte do templo quando ele passava pelo batismo. Então, a instituição do batismo, por exemplo, que o Ismael vai nos falar sobre os sacramentos hoje à tarde, ele era passado de uma forma consciente. Quer dizer, o indivíduo adulto, ele passava por aquele processo. E aí, ele recebia, inclusive, palavras de paz, ou senhas, né, para que ele pudesse ingressar no templo. E esse é um outro aspecto das tradições de mistério. Quer dizer, os iniciados, que aí se tratava de uma iniciação, ele recebe uma palavra de paz, que é uma palavra de poder, é um mantra que ele recebe, que confere a ele a entrada da sua consciência num determinado nível de percepção. E após o batismo, ele passava a participar dos ritos e procurava um outro estágio do mistério, que é um estágio muito mais profundo, digamos assim, né? Que é o processo da teurgia. É o processo de experimentar um trabalho de unificação do ser material com o ser espiritual. A teurgia, né? Teurgia quer dizer o trabalho divino, o trabalho de unir o divino ao corporal, era a principal preocupação dos mistérios. Inclusive, se nós vamos estudar a própria origem teosófica, né, do movimento teosófico, que é mencionado uma corrente filosófica do 2º e 3º século, conhecido como os neoplatônicos, eles pregavam a existência da teosofia, que é um conhecimento, uma sabedoria divina, e propugnavam a prática da teurgia, ou seja, do indivíduo, através de técnicas de meditação, técnicas ritualísticas, ele entrar em contato com os planos superiores. A primeira manifestação dessa teurgia é o contato do ser humano com os seres angélicos. Então nós vamos ter a oportunidade, inclusive hoje à tarde aí na missa, de ver exatamente esse tipo de operação teúrgica, ou seja, a invocação dos seres angélicos e o contato do ser humano com o anjo. O anjo que é invocado no momento do batismo e outras hostes angélicas que são trazidas à baila
durante a teurgia. E a teurgia final é o contato do ser corporal, do ser carnal, com o seu próprio daimon, né? O seu próprio espírito interno, quer dizer, a sua natureza espiritual. Quer dizer, isso é todo um processo que visa o indivíduo se purificar, adentrar o templo, participar dos ritos, praticar a teurgia. Essa teurgia vai levar aquilo que é conhecido como êxtase, que é um momento de singularidade, que é realmente misterioso, porque ele não pode ser descrito. Cada um que passa por um processo de êxtase, ele pode até tentar explicar para o outro, mas cada um tem uma experiência própria, é inexorável, é intransferível. E, em consequência desse êxtase, que é muito difícil, por exemplo, um dos neoplatônicos, né, mais destacados, que foi o Plotino, ele diz que durante toda a vida dele, ele só conseguiu, após anos e anos de prática, atingir esse estado do êxtase apenas em 3 ocasiões, por alguns poucos minutos. Mas segundo os seus próprios escritos, né, ele diz que daria anos e anos da vida dele para ter algumas horas daquele êxtase em troca, né, trocaria anos da vida dele por mais alguns instantes de êxtase, que é um momento singular onde o espiritual se manifesta no corpo físico do indivíduo. Então, nesse momento, acontece o que é chamada deificação do homem, ou a chamada teose, a descida do princípio espiritual na matéria. E aí o indivíduo atinge o objetivo dos mistérios, que é se tornar um indivíduo plenamente consciente, que é o que o Salvador mencionou com os mestres de sabedoria. Os mestres de sabedoria são aqueles que atingiram esse estágio. Durante o processo da teurgia podem acontecer processos como a epopteia, que são as visões, as profecias. O indivíduo pode entrar em outro espaço-tempo, né? Pode ter a sua visão aberta para outros planos de existência. Então, o indivíduo se torna muito mais perceptivo do que ele é na sua vida comum. Agora, um aspecto extremamente importante dessa tradição, digamos assim, é que o cristianismo e o Mestre Jesus tinha para os seus discípulos instruções secretas. Essas instruções secretas não estão nos livros sagrados. Elas só podem ser transmitidas de mestre a discípulo. Então há um aspecto dual na presença do Avatar, o Cristo, que foi o prenunciador do cristianismo, e que há uma doutrina pública e há a tradição misteriosa que só pode ser transmitida àqueles que têm merecimento. Porque isso inclusive, esses mistérios conferem poder ao indivíduo. Poder, inclusive material. Os milagres que eram realizados nada mais são do que conhecimentos das leis da natureza que levam o indivíduo a se tornar muito poderoso. Então, se o indivíduo não é purificado, ele se torna um agente do mal. Então esses mistérios não são transmitidos àqueles que não extirpam da sua natureza o egoísmo. Quem é egoísta não se aproxima corretamente dos mistérios, né? Então o Mestre Jesus instituiu aquilo que são conhecidos como os mistérios de Jesus. E nós sabemos disso por diversos comentários, como por exemplo de Clemente de Alexandria, né? Famoso neoplatônico, né? Justamente daquela região onde o cristianismo primitivo se desenvolveu, onde ele menciona que os mistérios públicos podem ser dados a todos. Agora, os mistérios de Jesus só eram dados àqueles que o mereciam. Só que esse gnosticismo, ele
feneceu com o passar do tempo. Não só por ele ser muito pulverizado, por ele ser realmente hermético, e tudo que é hermético normalmente é pequeno. Não existe sociedades herméticas de milhões de pessoas, entendeu? Porque não há como fazer isso. Por exemplo, o Salvador mencionou que a fraternidade branca está aí no planeta há 6 milhões de anos e só conseguiu produzir 60 e poucos mestres. Vocês veem como é que é um processo de depuração muito difícil, né? Então, o gnosticismo foi extremamente combatido até o momento histórico em que se formou a chamada ortodoxia cristã. Ortodoxia, que quer dizer, ortodoxo quer dizer a correta visão do cristianismo, que foi instituída por alguns não iniciados, né, que visavam justamente o poder. Até que, historicamente, o cristianismo veio se tornar a religião de Estado romana. Os romanos, obviamente, muito espertos, né, percebendo que aquilo estava tomando volume, tomando uma magnitude, pegaram o cristianismo como a sua religião oficial de Estado. Então, o gnosticismo foi perseguido. Praticamente o que nós sabemos sobre os gnósticos são justamente, nós temos que inverter as informações que os ortodoxos davam, porque eles desciam, né, a crítica nos gnósticos, né? Então, invertendo essa crítica, nós sabemos o que os gnósticos faziam, que eles tinham seus ritos secretos, né, e todos os seus conhecimentos. Só recentemente, com a descoberta dos evangelhos gnósticos, que são papiros da época, dessa época do segundo e terceiro século e posterior, é que nós tivemos acesso a documentos reais dessas instituições gnósticas. Então, o que nós podemos perceber é o seguinte: que os rituais, por exemplo, que estão conservados hoje na igreja, são manifestações dessa tradição de mistério. Porque elas justamente fazem o que nós colocamos, elas fazem um movimento teúrgico. Elas conectam o ser humano com o divino. E elas são uma coleção de diversos ritos que já existiam na antiguidade. E elas se manifestam através do que é chamado o rito, né, que vai ser tratado mais especificamente à tarde, quando nós vamos tratar dos sacramentos e do significado oculto da missa. Então, o cristianismo era e é parte da tradição de mistérios. E dentro do cristianismo existe informações herméticas, informações esotéricas. E, principalmente, o mistério está ainda presente no cristianismo, naqueles indivíduos que se dedicam a praticar as virtudes cristãs e aqueles que adentram aos mistérios, que adentram aos seus rituais com a devida reverência, com a devida prestatividade de abrir o seu ser material para os seus eus divinos. Então, a nossa mensagem final é justamente essa: que quando nós observarmos o cristianismo, nós temos que observá-lo como uma parte dessa tradição de mistério, de que existe um hierofante interno, que é um instrutor interno, que é o próprio Cristo, que é o instrutor do mundo, responsável por todas as religiões desse planeta. Todas as religiões são manifestações e são vivificadas, por assim dizer, por esse mesmo ser, que é o Senhor Maitreya, como ele é conhecido no Oriente, e o Senhor Cristo, como é conhecido aqui no Ocidente, e também como manifestação do segundo aspecto da divindade. Ele é, por assim dizer, o mediador, ele é o canal da descida do aspecto filho até a matéria. Então, daí toda aquela problemática teológica que nós não vamos entrar aqui, porque discutir teologia realmente é um assunto interminável. Mas esse mistério está preservado
e aquele que se aproximar reverentemente dos altares onde esse mistério é realizado, né, ele terá condição de entrar em comunhão direta com o seu eu interno através da mediação do Cristo e através da mediação do seu próprio Cristo interno. Porque esse princípio cósmico também está no nosso coração. Então nós podemos atualizá-lo através da participação nesses mistérios cristãos. Então eu gostaria de passar a palavra para a irmã Érica, que vai nos transmitir um outro aspecto do cristianismo primitivo, que é o aspecto feminino, né? Já se questionou de manhã aí sobre a mãe do mundo, então a Érica vai nos brindar exatamente com esse aspecto. Então eu passo a palavra a você.